Olá, alunos! Meu nome é Josiane Ramos, sou professora de arte e hoje eu trouxe o tema sobre o modernismo brasileiro e a Semana de Arte Moderna. O objetivo da nossa aula hoje é conceituar a Semana de Arte Moderna brasileira através dos contextos históricos e suas principais características nas artes visuais, na literatura e na música. Vamos começar pelo modernismo brasileiro. A proposta modernista brasileira envolvia consolidação de uma inteligência nacional livre dos academicismos, consciente de si e das mudanças do mundo, transformando pela rapidez dos novos meios de transportes e pela produção em larga escala industrializada. O modernismo brasileiro importou da Europa a postura de destruição dos antigos padrões artísticos, mas deu-lhe uma roupagem nacional e nacionalista, mas de um nacionalismo consciente, cujo interesse era principalmente desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais da Europa. Vamos falar um pouco da Semana da Arte Moderna de 1922, essa semana que é conhecida como Semana de 22. A Semana da Arte Moderna, ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de 1922, tendo como objetivo mostrar as novas tendências artísticas que vigorava na Europa e criar uma arte genuína brasileira. Esta nova forma de expressão não foi compreendida pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas europeias mais conservadoras. O idealizador desse evento artístico e cultural foi o pintor Di Cavalcanti. Em meio às agitações culturais ocorridas na Europa e além da comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, os artistas modernistas, os músicos, os escritores, os artistas plásticos pretendiam redescobrir o Brasil por meio da inovação cultural, rompendo com os padrões clássicos europeus. Então aqui eles queriam romper com os padrões clássicos da Europa e trazer e fazer uma nova arte, uma arte livre, uma arte livre para se expressar e utilizando o Brasil, a cultura brasileira, né, o nosso dia a dia. Os jovens modernistas, já influenciados esteticamente por modelos vanguardistas, pretendiam produzir uma arte brasileira sem perder o caráter nacional. Então, o que eles fizeram? Eles estavam influenciados pelas vanguardas europeias, cubismo, futurismo, mas eles queriam trazer para o Brasil o que eles aprenderam e desenvolver na arte brasileira, utilizando aqui as cenas do nosso cotidiano. Mas eles não queriam perder o complexo de inferioridade em relação à arte europeia. Eles estavam em busca da identidade brasileira. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre alguns principais artistas que fizeram parte dessa semana. Oswald de Andrade, que foi um poeta e escritor. Anita Malfatti, a desenhista e pintora. O Mário de Andrade, um poeta. Heitor Villa-Lobos, que fez suas composições e também um maestro. Manuel Bandeira, poeta e crítico literário. Di Cavalcanti, nosso pintor brasileiro. A Tarsila do Amaral, pintora e desenhista. Menotti del Picchia, poeta e jornalista. Também vamos destacar aqui algumas das principais características das obras dos nossos compositores. Quais eram as principais características? A rejeição ao academicismo, a informalidade, a aproximação da linguagem popular e coloquial, figuras deformadas e cenas sem lógicas, o abandono da representação das formas de maneira realista. Então eles pararam de pintar de forma realista e começaram a fazer outro tipo de pintura, né?
a arbitrariedade no uso das cores, então misturavam vários tipos de cores, né? Então, assim, não usavam a realidade, eles podiam misturar, né, cores ali para fazer diferentes as obras. O humor e a irreverência, o estranhamento, influência das vanguardas europeias, que é aquilo que a prof falou antes. Eles se influenciaram no futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, a valorização da identidade cultural brasileira, usando o que? As temáticas nacionalistas e o cotidiano, né? E a liberdade de expressão. Aqui nós temos uma obra de Cavalcanti que transparece em suas obras a influência do expressionismo alemão e o cubismo. Por que aqui essa obra transparece? O que a gente consegue observar de característica aqui? O uso abusivo das cores, né? As formas geométricas, então a imagem ela fica geometrizada porque foi muito usado as formas geométricas que faz parte do cubismo, né? Principalmente aqui as cores vibrantes e os desenhos sinuosos, que retratam temas caracteristicamente brasileiros, tais como o carnaval, as mulatas, os operários, as favelas. Aqui também tem uma outra obra de Cavalcanti, o samba. Aqui nós podemos observar traços marcantes, a sensualidade da mulher brasileira, a exuberância do país tropical. Podemos observar aqui também as formas geométricas, né? Que ele também se inspirou no cubismo, uma vanguarda europeia. Aqui nós vamos falar um pouquinho de Mário de Andrade. Ele é um dos principais nomes da primeira geração modernista e as suas obras representam nacionalismo crítico, liberdade formal e valorização da linguagem coloquial. Macunaíma é seu livro mais famoso e uma das obras mais importantes do movimento. Aqui nós vamos falar sobre os operários de Tarsila do Amaral. O que a gente pode observar? Quais são as características que nós temos nessa obra, né? A gente, fazendo uma leitura da obra, nós podemos observar aqui a sensação de tristeza, a indiferença, o cansaço no rosto das pessoas, você consegue observar, né? Esses sentimentos representam as péssimas condições de trabalho a qual os imigrantes estavam submetidos. Representa a diversidade étnica, bem como migrantes e imigrantes de vários países, indígenas, colonizadores, pessoas escravizadas e aqui também o péssimo trabalho, né, condição de trabalhos que eles tinham nessa época. A gente consegue observar todas essas características na obra de Tarsila do Amaral. Aqui também não podia deixar de colocar a obra de Tarsila do Amaral, Abapuru, né? Nessa pintura a gente observa um homem com pés e mãos grandes e ainda um sol e um cacto. E aqui também nós temos as cores fortes, a inclusão de temas imaginários, a alteração da realidade, né? A gente consegue observar que foi alterada a realidade aqui. A Abapuru, ela simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia. Então, ela queria engolir a cultura europeia, que era uma cultura vigente da época, e transformar em algo novo, em algo mais brasileiro, valorizando nosso país. Aqui também nós podemos observar Tarsila do Amaral, a Cuca, né? Tarsila usou aqui cores alegres e que lembram o Brasil usando imagens estilizadas e com cores com várias matizes, deixando uma imagem que lembra a infância, além de representar um famoso personagem do folclore brasileiro. Também pode ser considerada como prenúncio da antropofagia. Aqui nós temos uma outra obra de Tarsila do Amaral, que mostra O Pescador, de 1925. Mostra aqui um vilarejo, né, às margens de um rio, com casas baixas, em meio à vegetação, e o homem que vive da pesca. Nós podemos observar aqui
algumas características como os tons claros que predominam do verde, mostram um país tropical, um país tranquilo, um país caipira que vive em harmonia com a natureza. Nós temos uma atividade hoje para vocês da seguinte forma. Vocês vão formar grupo de 4 alunos, vão observar essa imagem aqui da Tarsila do Amaral, a imagem dos operários, vão estudar sobre as características, né? E após observar e conversar entre vocês, vocês vão utilizar recortes de revista e vão usar a técnica de mistura, a mistura de técnicas, que é a colagem e a pintura. Após vocês terem terminado essa atividade, para a próxima aula iremos fazer uma exposição dos trabalhos e vocês irão explicar as características que cada grupo observou e escreveu sobre ela.